Eu imagino que tirando a Elmira, ninguém me conheça. É, tirando a Elmira, ninguém me conheça, mas meu nome é David, eu sou pastor. Eu sou pastor atualmente em Sorocaba, mas fiz a maior parte do ministério em Minas Gerais, onde eu passei pela igreja da Elmira, em Governador Valadares. Sou natural de Curitiba e sou pastor há 13 anos já. Não parece, mas já tenho 13 anos de ministério. E estava pensando qual reflexão trazer, né? Começando mais um dia, o que a gente pode trazer para começar esse dia? E eu me lembrei de um texto aqui do Salmo 37, e eu gostaria de usar esse texto para nortear aqui o sermão. Salmo 37, verso 23. Salmo 37, verso 23. Quem quiser acompanhar. Salmo 37 é um salmo bastante usado, é um salmo que fala da fidelidade a Deus, é um salmo que traz promessas sobre a fidelidade, né? Fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo desamparado. Agrade do Senhor, satisfará os desejos do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, é um salmo que é bastante citado por causa desses versos especificamente. Mas meu foco hoje é o 23, e o 23 ele fala assim, ó, Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Quem é este homem bom? Que diz o texto assim, que o Senhor firma os passos, né? Como eu posso dizer assim, eu sou o homem bom? Quando eu vejo essa expressão, a primeira coisa que me vem à mente é aquela cena onde o jovem rico, ele se encontra com Jesus e numa tentativa até de bajular a Cristo, né? Ele já chega se referindo a Jesus como bom mestre e Jesus já o corta na hora e diz assim: "Por que você me chama de bom?" E aí ele faz a pergunta: "Quem é bom? Senão Deus." E por mais que pareça até uma frase dura, uma expressão dura de Jesus, como dizendo assim, não há pessoa boa na terra, o único bom é Deus, mas de fato ele não está errado nisso aí. Se nós pararmos para analisar, e eu costumo fazer aqui uma reflexão sobre pessoas que nós conhecemos ao longo da vida e que reputamos como boas pessoas, como heróis, só que conforme passam os anos, quanto mais convivemos com essas pessoas, percebemos que todas elas têm falhas, têm problemas. É muito comum a gente criar ali uma cena com alguém que a gente não conhece e pensar aquele ali, aquela pessoa é uma referência, aquela pessoa é um modelo a ser seguido. Só que aí vem uma situação que eu possa conviver, eu possa conhecer, o amadurecimento, e eu percebo que essa pessoa tem seus pecados, tem seus problemas, e às vezes aquelas pessoas que nós mais respeitamos em algum momento são aquelas que mais nos decepcionam por causa de atitudes que cometeram. Eu me lembro no meu primeiro distrito pastoral, um ancião ele me contou uma coisa a pior situação que ele teve na vida dele, no sentido de igreja, né? A pior decepção que ele teve na vida dele, e disse que ele, como primeiro ancião, ter que participar de uma comissão de igreja e, junto ao pastor, liderar uma comissão de igreja para remover um membro da igreja que havia sido ancião lá, e foi ele o responsável por trazê-lo para a igreja, por evangelizá-lo, por ensiná-lo a liderar, por ensiná-lo a ser um ancião, por colocá-lo na função de ancião, e agora ele tinha que remover este homem que para ele era um padrão na fé, né? Um símbolo na fé, mas precisava remover agora por causa de algumas situações que era insustentável a permanência dele dentro da igreja. A vida é marcada por isso. Nós colocamos algumas pessoas como referências, mas às vezes essa referência se dissolve por completo, às vezes apenas algumas partes, né, algumas questões se dissolvem. E eu pergunto, quem é o homem bom que o Senhor firma os passos? Se eu for lá para 1 João,
no capítulo 1, verso 8, João ele vai dizer assim bem claro para a gente, ó, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então ele vem dizendo assim, olha, todos nós somos pecadores, não tem exceção a isso. E se eu vou para o livro de Isaías 64, verso 6, eu encontro um dos textos talvez mais duros da Bíblia, no sentido de mostrar que nós somos pecadores. E Isaías 64, 6 vai dizer assim, ó, todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Em outras versões, trapos de imundícia, uma referência assim bem pesada. E esses dias eu preguei isso numa igreja e uma senhora da igreja até me questionou, mas pastor, isso não é pesado demais, isso não é duro demais? Assim, nossa, Deus não, o padrão de Deus não está grande demais, né? Nossas melhores obras para eles são trapos de imundícia, então o que, que a gente ganha em fazer isso? Qual o sentido de fazer isso? Só que se a gente parar para analisar o que, que ele está dizendo aqui, aqui a questão está na motivação. E eu costumo dizer isso, qual a motivação das nossas ações? Porque podemos estar fazendo coisas boas, e muitos fazem coisas boas, e um questionamento que aparece bastante é esse: ah, pastor, mas fulano viveu pelos outros, fulano fez tudo assim para amenizar o sofrimento das pessoas, para ajudar as pessoas. Ele era um santo na terra. Agora, porque ele tinha uma questão de fé diferente, ou porque ele não manifestava fé no Deus bíblico, mas ainda assim era uma pessoa tão boa que nunca fez mal a ninguém, ele não vai herdar o céu porque só por causa de uma questão de crença. Só que a gente precisa perceber isso. Qual é o sentido de bondade? Qual a motivação que está por trás dessas coisas? Porque podemos estar fazendo atos bons com motivações totalmente erradas. Às vezes, o ato de bondade, ele vem justamente para que reconheçam que eu sou uma pessoa boa, para transmitir uma mensagem de que eu sou uma pessoa boa, às vezes para transmitir uma ideia de poder, às vezes para conquistar justamente essa admiração das pessoas. Até mesmo o que fazemos na igreja é marcado por isso. Quantas vezes já vi isso? Quero. Eu faço coisas para que as pessoas, de alguma forma, me admirem, me coloquem numa posição maior, me deem um cargo na igreja, me deem uma posição na igreja, para que elas me respeitem. Então, eu dou estudos bíblicos para ser reconhecido como uma pessoa, como um missionário, como um homem de Deus. Eu entrego meu dízimo como os fariseus da época de Jesus, de forma que todos vejam que eu estou entregando. Mesmo na fidelidade a Deus, nossas motivações podem estar impuras, podem estar erradas, e às vezes nem percebemos isso. Eu Isso é uma questão que todos nós precisamos refletir. Quando eu comparo esses textos que declaram abertamente que eu sou um pecador, porque às vezes o pecado não está numa ação, mas o pecado está na motivação por trás das minhas ações. Minhas ações são até boas, mas as minhas motivações não são. E eu gosto de fazer uma pergunta: você quer ir para o céu por quê? Uma pergunta que eu já fiz em vários sermões. Você quer ir para o céu por quê? Qual a motivação para você ir para o céu? E vem respostas, né? Boas, respostas. Obviamente, se eu quer ir para o céu, a resposta é boa, mas são respostas do tipo: porque eu quero viver para sempre, porque eu não quero ser condenado, porque eu quero, porque eu quero reencontrar pessoas queridas que morreram. Mas raramente alguém diz assim, num primeiro momento, numa primeira resposta: eu quero ir para o céu porque eu quero estar com Jesus para sempre. Não que as outras coisas sejam ruins, como eu disse, mas elas não são a motivação correta e nem serão suficientes para nos levarem ao céu.
A única coisa que me levará ao céu é esse desejo ardente por estar com Jesus. E é um desejo que eu já manifesto hoje, é um desejo que já pauta a minha vida hoje, e se torna tão forte que é esse desejo que me motiva a seguir avançando, a crescer cada dia mais, para um dia poder estar lá. Qual é a ideia? A minha motivação tem que ser Cristo Jesus. A minha motivação tem que ser o Senhor Jesus, porque eu amo Ele demais. Isso é um crescimento, isso demanda um avanço, para que eu possa ser isso que o texto está dizendo aqui para mim. O Senhor firma os passos do homem bom. O homem bom não é necessariamente aquela pessoa que não tem pecado, que é irrepreensível. Não, não, não chega a ser isso, porque todos nós temos nossas falhas. É certo que o pecado na vida do cristão, ele vai deixar cada vez mais de ser uma escolha para ser cada vez mais um acidente, né? Esses dias eu vi um pastor falando sobre isso. Eu achei interessante a reflexão. O pecado na vida do cristão, ele existe, mas ele se torna, a frequência entre um pecado e outro é cada vez é, menor, né? A gente vai pecando cada vez com menor frequência, deve ser assim. E Ellen White diz isso: o pecado na vida do cristão, ele é um acidente, ele não é uma escolha. E aí o texto diz exatamente isso aqui para mim, ó. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Verso 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O homem bom, ele cai também. Mas ele cai, quando ele cai, ele está do lado do Senhor e o Senhor o segura para que ele não fique caído. Eu tenho uma filha de 8 meses que está começando a querer ficar em pé e está começando a querer dar sinais de que vai andar rápido. E ela está iniciando essa fase de equilíbrio, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa semana a gente pegou ela em pé no berço. Eu já mostrei que eu vou precisar baixar o berço agora. E ela já fica sentada e ela já senta há bastante tempo. E só que toda vez que ela está sentada, a gente tem que ficar próximo a ela, porque do nada ela perde o equilíbrio, tomba e bate a cabeça, e é aquele chororô. E eu vejo isso aqui, esse texto, eu me vejo nessa situação, porque eu preciso ficar ao lado dela para sustentá-la, para firmar esses passinhos que ela vai começar a dar, para firmar o seu corpinho, para que ela permaneça sentada e não tombe. Eu vejo exatamente isso aqui. Deus precisa firmar os nossos passos, porque nós somos crianças. Espiritualmente somos crianças que ainda erramos os passos, que perdemos o equilíbrio e caímos às vezes. Deus precisa firmar os nossos passos e para isso a gente precisa estar junto dele, perto dele. Porque diferente da minha filha, que hoje eu preciso estar perto dela, nós é que ficamos longe do Senhor. Deus está sempre próximo a gente, Deus sempre fica perto da gente, mas a gente fica correndo dele. Então, o segredo é que nós precisamos estar sempre perto do Senhor, porque se nós cairmos perto do Senhor, nós somos levantados, somos sustentados por Ele. Se nos distanciamos do Senhor, a queda fica perigosa. Aí a história fica diferente. Ser cristão, estar com Jesus, não é garantia de que nós não vamos nunca mais pecar aqui nesta terra. Um dia o Senhor voltará e ele vai, enfim, remover todo o pecado da nossa natureza. Por enquanto, ainda existe. Mas quanto mais perto de Jesus, mais distante do pecado. E o pecado se torna um acidente. Se cairmos, o Senhor nos segura, o Senhor nos sustenta e ele firma nossos passos para que possamos ser este homem bom, esta boa pessoa que o Salmo está dizendo aqui. Então, minha mensagem em nome do Senhor Jesus para todos nesse início de dia, somos chamados a ser pessoas boas. Essa boa pessoa é aquela que anda com o Senhor, é aquela que entrega seu caminho ao Senhor, é aquela que confia em Deus e é aquela que está tão próximo de Deus que se cair,
cai na mão do Senhor. O Senhor o sustenta, o Senhor o levanta. Em nome de Jesus, que o Senhor firme os teus passos, que o Senhor conduza o teu caminho na direção dele e não deixe o Senhor jamais. Nosso maior desafio na vida do cristão, na vida cristã, nosso maior desafio é estarmos sempre perto de Jesus. Às vezes, conforme o tempo passa, vem aquela tentação de achar, mas eu já estou com Deus, eu já cresci espiritualmente, eu não preciso mais avançar. Isso é um perigo muito grande. Quanto mais avançamos, mais precisamos do Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. Seus passos precisam estar firmados pelo Senhor Jesus. E para que isso aconteça, você precisa estar ligado a Ele todos os dias. Jamais esqueça da sua vida com Deus. Jamais descuide de ter uma vida com o Senhor. Deus abençoe. Deus firme teus passos no caminho dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Muito obrigada, que mensagem linda. Pastor, o senhor poderia fazer uma oração e nós faríamos a última depois. Ok. Nosso bondoso Deus e Pai, nós agradecemos por toda essa disposição e amor que o Senhor tem conosco em nos salvar, em nos redimir e em guiar o nosso caminho junto ao Senhor. Nós te pedimos que firme nossos passos, sustenta-nos em tuas mãos, nos ajuda a ficar assim sempre pertinho de ti. E se porventura em algum momento tropeçarmos, nos levanta com a tua graça, com o teu amor, com a tua força e nos sustenta cada vez mais em teu caminho, nos guia até que possamos estar contigo no dia em que o Senhor voltar. Nós pedimos isso no santo nome de Cristo Jesus. Amém.